Olá, professores! Nessa aula, nós vamos fazer um simulado da BNCC com diversas questões sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Nessa aula, nós vamos conseguir fazer uma revisão desde as características gerais dos anos iniciais do ensino fundamental, como de cada um dos componentes curriculares, para fechar uma revisão completa com questões atualizadas de concurso público. Dito isso, já prepare seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse material que vai servir de apoio na nossa aula de hoje é um simulado da PNCC, trabalhando ali o ensino fundamental na fase dos anos iniciais, com questões de 2024. O acesso a esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. E para quem é indicado essa aula, esse conteúdo? Esse material ele é indicado para quem for fazer concurso para o cargo dos anos iniciais. Nesse material, a gente vai trabalhar todas as questões de características gerais dos anos iniciais e questões de cada componente curricular. Depois dessa aula, você vai fazer uma grande revisão. Dito isso, já vamos começar aqui com a nossa primeira questão, questão 1. A BNCC, do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação. Articulação é a relação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Segundo o documento, tal articulação precisa prever. Então, a gente sabe que essa relação entre os anos iniciais do ensino fundamental com a educação infantil deve ser uma relação harmônica, sem rupturas. Então, a gente inicia ali os anos iniciais do ensino fundamental, retomando conhecimentos que o aluno já aprendeu na educação infantil. Vamos aqui entender, né, como que deve ser essa relação por meio das alternativas. A alternativa A, então, essa articulação entre o ensino fundamental, anos iniciais, precisa prever. Alternativa A progressiva sistematização das experiências e o foco no desenvolvimento da linguagem escrita. Essa que deve ser a relação? Não, a gente não encontra esse texto na LDB. Então está na LDB, na BNCC. Então está errado. B. O foco na aquisição constante de conteúdo e a compreensão e inserção do aluno no ambiente escolar. Também não é esse texto que está previsto como a forma de articulação entre os anos iniciais do ensino fundamental e a educação infantil. C. A sistematização do conteúdo de maneira inicial. Só essa frase aqui já deixou errado. Não tem essa sistematização de conteúdo. Então, o gabarito aqui vai ser a letra D. Como deve ser essa relação entre a educação infantil e os anos iniciais? Essa relação deve ser o quê? A progressiva sistematização deve prever, né? A progressiva sistematização das experiências e o desenvolvimento de novas formas de relação do aluno com o mundo. Então, a progressiva sistematização das experiências vivenciadas na educação infantil e, junto com isso, o desenvolvimento de novas formas de relação do aluno com o mundo. Então, ir complexificando os conteúdos, mas retomando aquilo que ele já sabe. Questão 1, gabarito letra D. Questão 2. Em relação à Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental, analise as assertivas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. São três afirmativas. A primeira: as características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organiza em torno dos interesses manifestos pelos familiares. Banca sorrateira. O texto da BNCC diz assim, ó, que as características dessa faixa etária, então das crianças que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças e não pelos familiares. Está errado. Banca sorrateira. Próxima. Valorizar as situações lúdicas de aprendizagem aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Esse aqui é um texto muito cobrado, você precisa se lembrar disso, que a gente vai valorizar as experiências lúdicas, né, as situações lúdicas de aprendizagem por meio da retomada dos conhecimentos que o aluno já aprendeu na educação infantil. Então esse texto está correto, vou colocar no verdinho aqui, texto correto, muito cobrado quando são questões dos anos iniciais, então precisa saber dele. Próxima. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, certinho, de suas vivências mais imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, também conforme está na BNCC. Então, errado aqui só esses interesses manifestos pelos familiares. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra A. Questão 2, gabarito letra A.
Questão 3. A Base Nacional Comum Curricular dispõe que a ação pedagógica deve ter a alfabetização como foco. Com certeza, esse aqui é o ponto mais cobrado da BNCC quando são questões sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Nada é mais cobrado do que isso aqui, que é saber onde está o foco da ação pedagógica nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Onde que está esse foco? Na alfabetização. Isso você precisa saber de cor e salteado. Então, para a BNCC, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica está na alfabetização. Então, ele está perguntando aqui como esse foco vai estar em que período? O foco da alfabetização é em que período? Alternativa A, nos 2 últimos anos da educação infantil, banca sorrateira, não é nos últimos, é nos 2 primeiros. B, no terceiro ano do ensino fundamental, também não é. C, a partir a partir do quinto ano de idade, a partir dos 5 anos de idade, também não é. E D, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Aqui também estava errado a educação infantil, né? Então, nos 2 últimos anos da educação infantil, que também está errado. A alternativa correta vai ser o gabarito letra D. Gabarito letra D. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. O que que acontece nos 2 primeiros anos do ensino fundamental? O foco da ação pedagógica está na alfabetização. Questão 3, gabarito letra D. Questão 4. Assinale a alternativa que indica o foco da ação pedagógica nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Onde está o foco da ação pedagógica nos 2 primeiros anos do ensino fundamental? Alternativa A, interações e brincadeiras. É um texto da BNCC. Tem relação ali com esse conteúdo da BNCC, mas não é isso. Então está errado. Deixa eu ir direto na correta aqui. Alternativa B, alfabetização. Foi isso que a gente viu. Ó, a D era letramento e numerácia, e a D, produção de textos. Então poderia ser ali entre a B e a D, que era o que gerou a confusão. Mas a gente precisa saber claramente que nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica está onde? Repete comigo. O foco da ação pedagógica está na alfabetização. Esse aqui foi um concurso de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e esse aqui é um concurso no Pará, Prefeitura de Luiz Alves, o mesmo texto. E se eu fosse pegar aqui, eu poderia colocar várias questões, porque é muito cobrado. Questão 4, gabarito letra B. Questão 5. A BNCC defende que, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ocorre da seguinte forma. A gente já viu esse texto. De que forma que ocorre a progressão do conhecimento? A alternativa A, pelo domínio da linguagem escrita e falada, segundo as normas gramaticais formais e pelo domínio das operações de cálculo. A gente viu no curso da BNCC, na aula de anos iniciais, que não é essa aqui a forma de progressão, então está errado. B, pela apropriação de conhecimentos baseados em modelos científicos, com certeza não é dessa forma. E alternativa C, pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e das experiências estéticas e intercultural das crianças. Exatamente esse gabarito. Então, como que vai ficar aqui para a gente aprender e revisar? A BNCC defende que, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ocorre da seguinte forma: como que ocorre a progressão do conhecimento nos anos iniciais? Alternativa C, pela consolidação das aprendizagens anteriores. Então, a gente vai progredir, a progressão de conhecimento ela se dá a partir do momento que a gente consolida as aprendizagens anteriores e amplia. Então, pela ampliação das práticas de linguagem e das experiências. Que tipo de experiências? Estéticas e intercultural das crianças. Essa é a forma que se dá a progressão de conhecimento nos anos iniciais do ensino fundamental. Lá no curso a gente tem um mapinha mental, fica mais fácil de ver. Mas questão 5, gabarito letra C. Questão 6. A organização do currículo e das propostas pedagógicas, então, tanto o currículo quanto o PPP do ensino fundamental, em 2 fases, requer a formação de um percurso contínuo de aprendizagens que garanta maior sucesso dos estudantes. Então, da mesma forma que a gente precisa cuidar essa transição entre educação infantil e anos iniciais, a gente também precisa cuidar a outra transição que acontece dentro do ensino fundamental, que é aquela transição entre os anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais. Então, essa transição ela precisa ser contínua, deve-se evitar rupturas, para que a gente consiga garantir um maior sucesso aos estudantes, certo? Então, isso aqui está correto, da mesma forminha que está na BNCC. Questão 6, gabarito correto. Questão 7. A Base Nacional Comum Curricular traz importantes contribuições sobre o processo de alfabetização na escola.
Segundo documento, em que período do ensino fundamental a alfabetização deve se constituir como foco da ação pedagógica? Essa aqui não vou nem responder sozinho, vocês respondem aí. Qual que é o período em que a alfabetização se torna o foco da ação pedagógica? Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. A A falou primeiro ano, não é? Opa, deixa eu tirar o verdinho aqui. A não é. A B falou segundo e terceiro ano, também não é. A C, primeiro e segundo ano. Gabarito da questão 7, letra C. Isso aqui já é um concurso de Santa Catarina. E são muitas e muitas questões que vão cobrar esse tópico. Questão 8. Nos anos iniciais, aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita, já iniciadas na família e na educação infantil. Segundo a BNCC, são eixos trabalhados nessa etapa escolar. Então, a gente viu que dentro da área de linguagens, a gente tem 4 eixos. Quais são esses eixos? Primeira afirmativa, oralidade. Oralidade é um eixo? Sim, nós temos o eixo da oralidade. Segundo, o eixo da análise linguística e semiótica. Existe esse eixo dentro da área de língua portuguesa? Existe esse eixo? Sim, são 4 eixos e o primeiro é oralidade, o segundo é análise linguística e semiótica, análise do significado. Depois vem leitura e escuta. É um eixo? Também é. E por último, produção textual. A questão trouxe os 4 eixos que vão compor a área de linguagens. Correta aqui vai ficar a alternativa E. A1, A2, A3 e A4, os 4 eixos que compõem a área de linguagem: oralidade, análise linguística e semiótica, que é o estudo dos significados, leitura e escrita e escuta e produção textual por último. Questão 8, gabarito letra E. Questão 9, julgue o item subsequente. A Base Nacional Comum Curricular divide as práticas de linguagem em 4 categorias. A gente acabou de ver 4 eixos. Uma delas se refere à leitura e escuta, na qual o objetivo é ampliar o letramento já iniciado na educação infantil e na família, por meio da progressiva incorporação da estratégia de leitura em textos de diferentes complexidades. A gente viu que nós temos 4 eixos dentro ali da área de linguagens. Esses eixos compõem, formam as práticas de linguagem. As práticas de linguagem são divididas em 4 eixos. A gente já acabou de ver os eixos. Ele veio aqui e destacou o eixo da leitura e trouxe uma definição. O eixo da leitura, ele vai trazer a progressiva incorporação de estratégias de leitura de textos de diferente complexidade, que é exatamente esse texto que está na BNCC. Então, a gente precisa saber quais são os 4 eixos das práticas de linguagem e conhecer características ali de cada uma delas. No material lá nosso está tudo destacado já, cada uma dessas características. Questão 9, gabarito correto. Questão 10. A Base Nacional Comum Curricular estabelece que o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens. Então, nós vamos ver em vários textos a gente vê exatamente isso, a pergunta sobre linguagem de artes. Quais são as linguagens do componente curricular artes? Não pode esquecer. Você precisa se lembrar que são artes visuais, dança, música e teatro. Cuida esse artes visuais, porque eles vão colocar artes cênicas, artes marciais ou qualquer outro tipo de arte. Não é. É artes visuais. Artes visuais, dança, música e teatro. Questão 10, gabarito, vamos ver, vai ser a letra A, né? Vamos ver a letra A. Artes cênicas. É artes cênicas? Não, artes visuais. Então está errado. A A já está errado. B, artes visuais, dança, música e teatro. Isso aqui é o nosso gabarito. Questãozinha que não pode errar, hein? Quais são as linguagens do componente curricular artes? São 4 linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Questão 11. A Base Nacional Comum Curricular propõe que a abordagem da linguagem articule com dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística, exceto. Alternativa A. Criação é uma das 6 dimensões? Sim, existe a dimensão da criação. Existe a dimensão da crítica e existe a dimensão da estesia. As 3 estão corretas. Lembre-se, ó, vou até destacar aqui, ó, que nós estamos procurando a incorreta, aquilo que não é uma das 6 dimensões, certo? Nós estamos procurando aquilo que não é. Alternativa A não é o nosso gabarito, porque as 3 apresentadas são dimensões. B. Existe a dimensão do conhecimento de expressão? Sim. E fruição? Também. E reflexão? Aqui a gente já fechou as 6 dimensões do conhecimento dentro do componente curricular arte. Então, a dimensão da criação, crítica, estesia, que tem a ver ali com essa sensibilidade, a expressão, fruição e reflexão. São as 6 dimensões. Alternativa C.
Crítica, sim, a gente já viu o que é. Expressão, a gente já viu o que é. E fruição, a gente já viu o que é. Então, o nosso gabarito só pode ser a alternativa D. Reflexão é, fruição é e construção. Construção não é uma das 6 dimensões. Então, a gente precisa conhecer ali para matar as questões. Você viu que essa aqui não daria para fazer no chute. Teria que conhecer ali as 6 dimensões dentro do componente curricular arte. Questão 11, gabarito letra D. Questão 12. A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule 6 dimensões. A gente já está vendo aqui, deixa eu puxar aqui no verdinho que fica mais bonito, né? Vou colocar no verdinho aqui. A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule 6 dimensões do conhecimento, que de forma indissociável e simultânea caracterizam a singularidade da experiência artística. Entre elas está a estesia, que se refere. Então a gente viu que existem 6 dimensões dentro do componente curricular arte, 6 dimensões do conhecimento. E dentre essas dimensões, ele destacou a estesia, que é a dimensão da sensibilidade, da experiência sensível dos sujeitos. Então, essa é a dimensão da estesia. Cada uma dessas dimensões tem as suas características. A da estesia, que é a mais cobrada, trabalha essa sensibilidade. Então, vamos ver ao que ela se refere. Alternativa A. A estesia, ela se refere ao fazer artístico? Já não é. Então, B, a alternativa A já está errada. Ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, isso aqui é a dimensão da criação, então não é essa. B, as impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. Com certeza não é essa também, não falou ali de sensibilidade, de experiência sensível. C. As possibilidades de exteriorizar e manifestar a criação subjetiva por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. Também não é. Alternativa D, a experiência sensível dos sujeitos. Pronto. Lá no nosso material eu deixei os gatilhos certinho. E esse aqui é o gatilho para a dimensão da estesia. A dimensão da estesia tem o gatilho de experiência sensível dos sujeitos. Então, falou de sensibilidade, é a dimensão da estesia. Questão 12, gabarito letra D. Questão 13. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a educação física, trocamos aqui de componente curricular, hein? A educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura. Nessa descrição aqui da pergunta, tem várias possíveis perguntas. As bancas gostam de perguntar assim: qual é o componente curricular que tematiza as práticas corporais? Falou em tematizar as práticas corporais, é a educação física. Outra coisa é sobre o movimento humano. Então, o movimento humano, ele está sempre inserido no âmbito da cultura. A gente vai ver algumas questões falando assim, que o movimento humano nem sempre está inserido no âmbito da cultura. Vai estar errado. A BNCC ela é taxativa, ela diz assim, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura. E tem mais uma característica do movimento humano, vamos procurar ela. Alternativa A, o movimento humano se limita a um deslocamento espaço-temporal. A banca é muito sorrateira. O movimento humano não se limita a um deslocamento espaço-temporal. Quem assistiu a aula sabe que eu fiz vários destaques sobre isso. O movimento humano não se limita ao deslocamento espaço-temporal. Então está errado. B. O movimento humano busca apropriar-se da cultura corporal de movimento como forma de implementar o esporte de alto rendimento. Não tem nada a ver com isso aqui. C. O movimento humano está atrelado às abordagens didáticas críticas, fruto das concepções contemporâneas de educação física. Também não tem nada a ver com esse texto e vai ser o gabarito nosso, vai ser a letra D. Então, o movimento humano, ele está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. O movimento humano não se limita a um deslocamento espaço-temporal. Questão 13, gabarito letra D. Seguimos. Questão 14. O item que se segue, julgue, né, o item que se segue, considerando a BNCC para o desenvolvimento do trabalho pedagógico em língua portuguesa. Trocamos de componente de novo, em língua portuguesa, nos anos iniciais do ensino fundamental, sobre o componente língua portuguesa. Vamos lá. O trabalho pedagógico com as práticas de linguagem nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser pautado na
promoção do desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças, considerados os seus conhecimentos e vivências prévios. Esse texto está conferindo exatamente com o que está na BNCC. A BNCC vai dizer exatamente isso, que o trabalho pedagógico com as práticas de linguagem, e a gente viu ali as 4 práticas de linguagem, que são os eixos, nos anos iniciais do ensino fundamental, deve ser pautado na promoção do desenvolvimento da linguagem. Que tipo de linguagem? Oral e escrita das crianças. E a gente vai considerar para iniciar esse trabalho os conhecimentos e vivências prévios dos alunos. Então está correto. Questão 14, gabarito letra C. Questão 15. A Base Nacional Comum Curricular apresenta 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais. Falou de práticas corporais, qual que é o componente curricular? Educação física. Falou em práticas corporais, educação física. Assinale a alternativa que apresenta 2 dos elementos fundamentais apresentados no documento. Quando a gente vai estudar os anos iniciais de ensino fundamental, a gente se depara com muita coisa para memorizar. Então, existem vários pontos que existem, unidades temáticas, aí outro ponto lá são elementos fundamentais, aí 2 características principais. Então, existe muita coisa que você vai ter que memorizar. Então, fazer ali os destaques e fazer memorização, não tem para onde correr. Aqui, nessa questão, a gente precisa saber quais são os 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais. Existem 3 elementos fundamentais. Alternativa A, vamos ver. Organização interna é um deles e organização externa está errado. Banca é sorrateira. Se a pessoa vai chutar, ela já pensa, né? Organização interna, organização externa. Deve estar certo. Não, está errado. Não é. B, movimento corporal e produto cultural. B é o nosso gabarito. B é o nosso gabarito. Movimento corporal e produto cultural. Esse aqui, ó, são os 3. Esses aqui são os 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais: organização interna, movimento corporal e produto cultural. Precisa memorizar para não errar a questão. Questão 15, gabarito letra B. Questão 16. A Base Nacional Comum Curricular. Na Base Nacional Comum Curricular, cada uma das práticas corporais, qual que é o componente curricular? Educação física. Tematizadas, compõem uma das 6 unidades temáticas abordadas ao longo do ensino fundamental. São unidades temáticas da BNCC, exceto, ó, nossa palavrinha mágica, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e destaca ela. Falou procurar errada, procurar incorreta, exceto, a gente vai e destaca para lembrar que a gente está procurando aquilo que é errado, aquilo que não faz parte das práticas corporais. Então, a BNCC ela apresenta 6 unidades temáticas. Informação importante, informação nova nessa aula aqui. São 6 unidades temáticas dentro do componente curricular Educação Física. E ele está procurando aqui, dizendo para a gente procurar dentre essas 6, qual não é uma unidade temática do componente curricular Educação Física. O que não é essa unidade temática? Alternativa A. Existe a unidade temática do esporte? Com certeza existe. Então, está correto. C. Brincadeiras e jogos é a unidade temática da educação física? É. C. Cultura corporal é a unidade temática? Poderia ser, mas não é. E D. Ginástica. Ginástica é uma das unidades temáticas de educação física. Então, a única aqui que está errada, e olha como que a banca fez uma questão difícil, porque cultura corporal meio que parece que tem uma relação com a educação física, mas não é uma unidade temática, então está errado. Questão 16, a gente procurava aquilo que não era unidade temática, alternativa C é o nosso gabarito, cultura corporal. Questão 17. Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que os diferentes campos, vou colocar no verde aqui, os diferentes campos que compõem a matemática, trocamos de componente curricular, matemática, reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulação entre eles. Marque a opção correta. Vamos lá. No componente curricular matemática, nós temos 7 ideias fundamentais. Então, a BNCC ela apresenta 7 ideias fundamentais. A gente precisa memorizar essas ideias para resolver esse tipo de questão aqui. Alternativa A, uma dessas ideias fundamentais é a equivalência? Sim, a equivalência está certo. A ordem é outra. Proporcionalidade. Operações está errado. Operações já não é uma dessas ideias fundamentais de matemática. Então, a alternativa A é errada. B, equivalência é uma dessas ideias fundamentais? Sim, equivalência, ordem a gente já viu o que é, proporcionalidade também, interdependência, representação, variação e aproximação. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas aqui são as 7 ideias fundamentais do componente curricular matemática. Também precisa memorizar. Como eu disse, é muita coisa para memorizar. Então, demanda um tempo ali, pelo menos ali
acredito que umas 3 semanas para você conseguir memorizar tudo, estudando junto com as outras matérias, né? Não é para estudar só BNCC 3 semanas. Você vai estudando ali dentro do seu cronograma de estudo, um pouco de BNCC e revisa bastante esse tópico, porque tem muita parte para memorizar. Então, questão 17, gabarito letra B. Onde que estava o erro das outras? Alternativa C, consumo não é, e alternativa D, consumo não é. Ó, não era tão difícil. Se você soubesse ali uma vaga ideia, ali dava para se lembrar e conseguir acertar. Então, questão 17, gabarito letra B. Seguimos agora para a questão 18. Nós vamos aqui com 50 questões. Questão 18. A Base Nacional Comum Curricular para a etapa do ensino fundamental propõe para o componente curricular matemática 5 unidades temáticas. A gente acabou de ver as ideias fundamentais, agora a gente vai ver as unidades temáticas correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase, cada uma do quê? Cada uma das unidades temáticas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. As unidades temáticas propostas são. O que é essa pergunta? Ela disse assim, ó, o componente curricular matemática possui 5 unidades temáticas. Quais são essas unidades temáticas? Você conhece as unidades temáticas do componente curricular matemática? Essa que é a pergunta, claramente. Então, questão 18, vamos lá ver quais são as alternativas. Alternativa A, procurando aqui as unidades temáticas de matemática. A alternativa A, números é uma unidade temática? Sim. Variáveis numéricas. Opa, variáveis numéricas já não é uma unidade temática, já está errado. Ele começa com NAG, números, álgebra e geometria. Então, essas aqui são as 3 primeiras. Então, já está errado. Variáveis numéricas não é uma dessas unidades temáticas. B, números, opa, deixa eu colocar no verdinho aqui, números é. Medidas de dispersão também não é uma unidade temática, então está errado. C, números, deixa eu ver aqui no verdinho, acho que agora vai. C, números, tá certo. Álgebra e geometria, NAG, números, álgebra e geometria. Grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Questão 18, gabarito letra C. E essas aqui são as 5 unidades temáticas do componente curricular matemática. NAG, que é números, álgebra e geometria. Grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Questão 18, gabarito letra C. Questão 19. De acordo com a BNCC, o estudo das operações fundamentais com números naturais é uma das unidades temáticas de matemática, dentre outras, a serem trabalhadas com as crianças do ensino fundamental anos iniciais. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Não sei se vocês prestaram atenção, mas ele disse que o estudo das operações fundamentais com números naturais, ele chamou de quê? É uma das unidades temáticas. O que que a gente viu? A matemática possui 5 unidades temáticas. Quais são elas? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Não existe a unidade temática de operações com números naturais. Então, por mais que seja um tema abordado dentro do componente curricular, por mais que seja um objeto de conhecimento, não é uma unidade temática. Unidade temática são 5: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Qualquer outra coisa que for colocada ali no meio torna a questão errada. Por isso que é 19 o gabarito errado. Operações fundamentais com números naturais não é uma unidade temática. Questão 19, gabarito errado. Questão 20. De acordo com a BNCC, o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental deve. Como que a gente ensina matemática nos anos iniciais do ensino fundamental? Alternativa A. Retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaços. E também as experiências desenvolvidas na educação infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. E é exatamente assim que a gente começa a trabalhar todos os componentes curriculares. Não é só matemática, todos os componentes curriculares vão partir das experiências que o aluno já vivenciou na educação infantil, partir daquele conhecimento que o aluno já tem, e aí vai ser sistematizado ali ao longo do percurso dos anos iniciais do ensino fundamental. Mas a gente inicia exatamente dessa forma, a gente retoma ali as vivências contidas das crianças já com números, formas e espaços, e também as desenvolvidas na educação infantil. Questão 20, gabarito letra A. Seguimos. Questão 21. Julga o item que se segue. A BNCC da área de Ciências da Natureza, trocamos de componente. A BNCC da área de Ciências da Natureza, no ensino fundamental, propõe um aprofundamento nas temáticas. Quais são as unidades temáticas? Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Está certo ou está errado? Está exatamente correto.
Dentro do componente curricular Ciências, nós temos três unidades temáticas. Quais são elas? Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Questão 21, gabarito correto. Questão 22. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a nossa gloriosa BNCC, embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da geografia, é necessário que os alunos dominem outros conceitos mais operacionais, e que expressam aspectos diferentes do espaço geográfico, tais como, quando a gente vai estudar o componente curricular geografia, a gente vê que ele tem um olhar principal, né, um trabalho principal com a ideia de espaço. Quando a gente está estudando história, esse trabalho principal é com a questão de tempo. Então, geografia, espaço, história, tempo. Porém, dentro de geografia, nós vamos ter outros conceitos operacionais, e a BNCC apresenta expressamente quais são esses outros conceitos. Dentre eles, vamos ver aqui nas alternativas que a gente encontra. A alternativa A. Lembrando que são 5 conceitos operacionais, então são 5 conceitos operacionais dentro de geografia. Alternativa A. Território é, ambiente não é. Então, natureza é, habitat e cenário também não é. Então, a alternativa A já está errada. Isso aqui está errado. Opa, o professor errou aqui. B, alternativa B. Ambiente, território, região. Ambiente não é. Então já começou errado. Ambiente a gente já viu que não é. A alternativa B também está errada. Então tem ambiente, está errado. C, ambiente também não é. Já está errado. D, território, lugar, região, natureza e paisagem. Coisa de cinema. Questão 22, gabarito letra D. Questão 22, gabarito letra D. Esses são os 5 conceitos operacionais que a gente vai trabalhar dentro de geografia, além do espaço. Então, ele diz ali, embora o espaço seja o conceito mais abordado dentro de geografia, a gente vai trabalhar outros conceitos operacionais. Quais são esses conceitos? Território, lugar, região, natureza e paisagem. Questão 22, gabarito letra D. Questão 23. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, são consideradas unidades temáticas para o componente curricular Geografia. Quais são as unidades temáticas de Geografia? Primeiro inciso. Primeiro inciso, a primeira afirmativa. O sujeito e seu lugar no mundo, com certeza. Conexões e escalas também é. Mundo do trabalho também. Forma de representação e pensamento espacial, sim. E natureza, ambientes e qualidades de vida. O que a questão fez aqui? Ela trouxe as 5 unidades temáticas do componente curricular Geografia. Então, as 5 aqui são as unidades temáticas do componente curricular Geografia. Questão 23, todas estão corretas. Letra E, né? 1, 2, 3 e 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Todas estão corretas. 23, gabarito, letra E. Questão 24. As premissas abaixo orientam o ensino de história, conforme a BNCC nos anos iniciais, exceto. O que que a gente faz com a nossa palavrinha mágica? A gente vai lá e destaca ela. Exceto, errado, incorreto. A gente sempre destaca para saber que a gente está procurando a errada. Então, sobre história. Sobre história, a alternativa A. O objetivo primordial do ensino de história nos anos iniciais é o reconhecimento do eu, do outro e do nós. É isso mesmo. Então, do primeiro ao quinto, então nos anos iniciais completos, a gente vai ter esse objetivo de reconhecimento do eu, do outro e do nós dentro do componente curricular História. Tá correto. B. No primeiro e no segundo ano, contempla-se a noção de lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da cidade. Tá certo? Já tá errado. O que que a gente viu no curso? Isso aqui é no terceiro e quarto ano. No terceiro e quarto ano, contempla-se a noção de lugar. A noção de lugar ela é contemplada no terceiro e no quarto ano. Então, e não no primeiro e no segundo. Então, já tornou a alternativa errada. C. No quinto ano, a ênfase está em pensar a diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A gente estava procurando a errada, né? Então, a B já é nosso gabarito. A C está corretinha. E a D é pressuposto dos objetos de conhecimento no ensino fundamental, anos iniciais, analisar como o sujeito se aprimorou na polis, como o sujeito se aprimorou nas cidades, tanto do ponto de vista político quanto ético. Isso aqui também está correto conforme a BNCC dentro do componente curricular História. Então, a A está correta, a C está correta, a D está correta, gabarito, que era errada, gabarito letra B. 24, gabarito letra B. Aqui era terceiro e quarto ano. Questão 25.
A BNCC divide a abordagem do ensino religioso, trocamos de componente, hein? Ensino religioso, em áreas temáticas. Sobre essa divisão e elementos, numere a coluna 2 de acordo com a coluna um. Professor, eu vou fazer concurso para o cargo de anos iniciais. Cai questões sobre todos os componentes curriculares? Sim, porque o professor titular ele vai acabar ministrando ali diversas desses componentes curriculares e você precisa ter conhecimento de cada um deles. Por isso que nos anos iniciais ali a gente vai ter que ter um pouco de conhecimento sobre cada um dos componentes curriculares. Questão 25 está falando do ensino religioso para numerar a coluna um com a coluna 2. A coluna um, identidade. A gente viu no curso que identidade tem a ver com o eu, o jeito que eu enxergo as coisas, a maneira que eu enxergo as coisas. E alteridades tem a ver com o outro, a maneira e a forma que o outro enxerga as relações dentro do mundo. Então, identidade, o eu, alteridade, o outro. E essa aqui é uma unidade temática. Dois, manifestações religiosas. A gente tem um gatilho para manifestações religiosas. Manifestações religiosas são os ritos. Manifestações religiosas são os ritos. E as crenças religiosas são os mitos. Manifestações religiosas. O que que a gente lembra? Ritos, crenças religiosas são os mitos. Então, é isso, é assim que a gente mata a questão. A gente faz aqui um mnemônico aqui, um chitãozinho chororó, para conseguir se lembrar e acertar a questão na prova. Então, vamos aqui para a segunda coluna. Ritos, ó, ritos. Começou com ritos. Quem é ritos? É dois. Manifestações religiosas, deixa eu colocar um dois aqui, ó. Manifestações religiosas são os ritos, símbolos, espaços sagrados, lideranças sagradas. Tem a ver com as manifestações religiosas, a unidade temática manifestações religiosas. Depois, ideias de mortalidade e mitos. Quem fala de mitos? As crenças religiosas. Então aqui é 3. Você precisa se lembrar disso. Não tem para onde correr. Manifestações religiosas, ritos, crenças religiosas, mitos. E por último, a relação entre imanência, deixa eu até destacar aqui, ó, a relação entre imanência e transcendência. A imanência é a parte concreta, então um pensamento concreto, aquilo que é biológico. E transcendência é o subjetivo. Então, imanência é o concreto e transcendência é o subjetivo. Caráter diverso e singular do ser humano. Então, aquilo que ele é diferente e igual dentro do ser humano. Isso aqui tem a ver com a identidades e alteridades. Então, aqui é o 1. Deixa eu puxar aqui no verdinho, tá aqui. Isso aqui é 1, 1. Como que vai ficar o nosso gabarito? De cima para baixo, 2, 3, 1. Gabarito 2, 3, 1. Gabarito 2, 3, 1. Gabarito letra C. 2, 3, 1. É isso, né? 2, 3, 1. Ritos, mitos, imanência e transcendência. Então é isso aí mesmo. Questão 25, gabarito letra C. Questão 26. Para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades locais, as habilidades de educação física para o ensino fundamental anos iniciais estão sendo propostas na BNCC, organizadas em dois blocos, primeiro e segundo ano, terceiro e quinto ano, disponível na BNCC. Então, eu trouxe um texto aqui apresentando como é organizada a educação física. Agora faz a pergunta. São unidades temáticas da educação física para os anos iniciais do ensino fundamental, exceto, a nossa palavrinha mágica, exceto. Então a gente vai lá e destaca, exceto aquilo que não é uma unidade temática. Lembrando que nós temos 6 unidades temáticas dentro do componente curricular Educação Física. Vamos ver aqui qual dessas alternativas não é uma dessas unidades temáticas. Alternativa A, brincadeiras e jogos é uma unidade temática? Sim. B, esportes? Sim, nós temos 7 tipos de esportes. C, ginástica também é. Ginástica também é uma unidade temática. D, práticas laborais de aventura. A banca é sorrateira. O correto é práticas corporais de aventura e não laborais de trabalho. Então está errado. E alternativa E, lutas. Lutas também é uma unidade temática. Então, dentro aqui dessas alternativas, a única que não era unidade temática é o gabarito, que é a letra D. Questão 26, gabarito letra D. Precisa memorizar as 6 unidades temáticas de educação física. Questão 27. De acordo com a BNCC, o ensino de história para os anos iniciais do ensino fundamental deve. Alternativa A, sobre história. O que a gente vai trabalhar em história? Alternativa A, trabalhar com fatos e eventos históricos,
priorizando a memorização de datas. Tem como estar certo isso? Não tem como estar certo. Não tem como a gente priorizar a memorização de datas. Então, já está errado. B. A BNCC de História no ensino fundamental, anos iniciais, não contempla a construção do sujeito. Que isso? A gente vê no curso um destaque sobre isso, que a BNCC, quando vai falar ali do componente curricular História, ela vai ter sim essa contemplação, construção do sujeito. Então, a B está errado. C, trabalhar com os grandes acontecimentos, destacando as personalidades, seus feitos e realizações, desconsiderando a formação das sociedades e diferentes culturas. Isso aqui não tem nem como estar certo. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra D. A BNCC de História, no ensino fundamental, anos iniciais, contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo tem início quando a criança toma consciência da existência de um eu e de um outro. Questão 27, gabarito letra D. Questão 28 diz assim: na Base Nacional Comum Curricular, a área de matemática no ensino fundamental, anos iniciais, está organizada nas seguintes unidades temáticas. A gente já fez questão aqui sobre unidades temáticas de matemática. Vamos que na alternativa A. Números, sim. Álgebra, sim. Espaço e forma é uma unidade temática? Não é uma unidade temática, então está errado. B. Números, álgebra e geometria, NAG. Números, álgebra e geometria, certinho. Grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Questão 28, gabarito letra B. Precisa memorizar as unidades temáticas de matemática também. Você vai ver que nessa aula aqui, muita coisa a gente vai ter que memorizar. Então, um conjunto de palavras ali que não tem para onde correr. Eu fiz os destaques no curso, deixando ali destacado aquele que a gente precisa memorizar, e não tem como fazer de uma outra forma. Você precisa escrever ali de próprio punho, e ao longo do dia você vai lendo até memorizar cada um desses tópicos. Questão 28, gabarito letra B. Questão 29. Nos anos iniciais, aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita, já iniciadas onde? Iniciadas na família e na educação infantil. Assinale as afirmativas abaixo em relação ao assunto, sobre essa experiência com a língua oral e escrita. O que a BNCC diz? Primeira afirmativa. Nos anos iniciais, no eixo oralidade, a gente vê os quatro eixos. No eixo oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais. Corretíssimo, conforme está na BNCC. Próxima. No eixo análise linguística e semiótica, que vai estudar os significados, sistematiza-se a alfabetização e pelo letramento progressivo, particularmente no final dos anos iniciais, onde se constitui a aprendizagem. Banca sorrateira, particularmente no final dos anos iniciais, onde se constitui a aprendizagem. Então, não tem aprendizagem no começo do ensino fundamental? Claro que tem. Então, durante todo o ensino fundamental, a gente vai ter aprendizagem. Então, não tem essa parte de particularmente no final dos anos iniciais. Negativo. Então, está errado. Questão 3, alternativa 3, né? Afirmativa 3. No eixo leitura e escuta, opa, parece que tá certo, hein? Leitura e escuta, tem que falar de leitura. Amplia-se o letramento por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade crescente. Certinho. Então, a questão 29 vai ficar com a primeira e a terceira correta. Primeira e a terceira correta, gabarito são corretas apenas afirmativas um e 3. Afirmativa um e 3 está correto. Questão 29, gabarito letra C. Questão 30. Passamos da metade já. Segundo a BNCC, no ensino fundamental, anos iniciais, qual deve ser o foco da ação pedagógica nos dois primeiros anos deste segmento na área de linguagens? Onde está o foco da ação pedagógica nos dois primeiros anos do ensino fundamental? O foco da ação pedagógica está na alfabetização, no processo de alfabetização. Então, o nosso gabarito, alternativa A, compreensão da língua portuguesa e da língua inglesa, não é. B, o processo de alfabetização. A gente já viu aqui, acho que 3 ou 4 questões sobre isso, porque cai muito. Então, a gente precisa se lembrar que nos dois primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica está na alfabetização. Questão 31 sobre o ensino de artes nos anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com a BNCC, é correto afirmar que, então, sobre artes, alternativa A, o ensino da arte deve ser dirigido evitando o expressar criativo. Já paro de ler.
Como que a gente vai trabalhar a arte evitando o expressar criativo? Já deixa a alternativa errada. B. Apesar do aspecto investigativo dessa disciplina, por meio da ludicidade, o ensino de arte deve priorizar espetáculos e apresentações prontas para a família, como se não houvesse a criatividade. Então, está errado. C. O ensino da arte nesta fase da educação básica deve buscar romper com traços da educação infantil. De maneira nenhuma. A gente viu que o que a gente não quer é rupturas. A gente quer uma relação harmônica entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então está errado. D. Apesar de ser caráter lúdico, o ensino da arte não contribui com o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal. Já paro de ler. Então não tem como se falar que o ensino da arte não contribui com o desenvolvimento. Todas as áreas de conhecimento e todos os componentes curriculares estão relacionados, todos eles contribuem para o progresso do aluno. Então está errado. E o nosso gabarito vai ser a letra E. Nas linguagens da arte, as experiências e vivências artísticas devem estar centradas nos interesses das crianças e nas culturas infantis. Questão 31, gabarito letra E. Questão 32. Não era uma questão difícil, acho que se você lesse ela com atenção, você já conseguia acertar, porque as alternativas eram bem esdrúxulas. Mas fica aqui como ponto de reflexão. Questão 32. Com relação ao ensino de geografia para os anos iniciais do ensino fundamental, segundo a BNCC, é incorreto, opa, nossa palavrinha mágica, é incorreto afirmar que a gente está procurando aquilo que é incorreto sobre geografia. Está errado. Alternativa A. Em geografia, deve-se evitar a leitura por meio de fotos. Deve-se evitar a leitura por meio de fotos, desenhos, plantas, maquetes e as mais diversas representações, pois esse processo compete à educação infantil. Tá certo isso? É claro que não. A gente não vai evitar o uso de desenhos, de plantas, de maquetes no ensino de geografia. Faz parte ali do componente curricular. Então a gente estava procurando a errada, já é a letra A. Tudo aqui vai estar correto, então, sobre geografia. Já vamos fazer uma revisão do componente curricular de geografia. Alternativa B. O destaque para lugares de vivência possibilita o desenvolvimento de noções de pertencimento, localização, orientação e organização das experiências e vivências em diferentes locais, né? Esse destaque para os lugares de vivência. Então, destacar ali os locais que o aluno, o espaço físico, né, que o aluno conhece, né? Que o aluno tem conhecimento, para facilitar ali o processo de assimilação. Então, a B está correta. A C. É importante aprender também conceitos como paisagem, região, território, que se integram e ampliam as escalas de análise, tá certo? D. É importante assegurar aos alunos a compreensão das características naturais e culturais nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo a noção de espaço-tempo. E, por último, deve-se compreender a produção das paisagens e a inter-relação entre elas, como o campo-cidade, o urbano e o rural, no que tange aos aspectos políticos, sociais, culturais, étnicos, raciais e econômicos. Questão 32, gabarito letra A. Estávamos procurando a errada e já fizemos aqui uma revisão ali de características de geografia. Questão 33. De acordo com as disposições da Base Nacional Comum Curricular, o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental deverá enfatizar ao longo dos 5 anos, exceto, ó, nossa palavrinha mágica de novo. A gente está procurando aquilo que não deve ser enfatizado ao longo dos 5 anos dentro de história. Alternativa A, vamos ver se está correta. O reconhecimento do sujeito enquanto um ser que é individual e coletivo na vida em sociedade, isso aqui está correto, a gente está procurando a errada. Alternativa B, a compreensão do ambiente natural e social, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Tá certo ou tá errado? Tá errado. A banca foi muito sorrateira, jogou muito baixo. Esse aqui é o artigo 32 da LDB. Não está previsto na BNCC como um ponto de ênfase de história. Então está errado. Esse texto ele é um texto retirado lá da LDB, não é um texto da BNCC. Então está errado. A questão 33 vai ficar com gabarito letra B. Seguimos a diferenciação entre aspectos da vida urbana e rural, da vida pública e privada. Sim, está previsto ali dentro do componente curricular de história.
D. Noções de lugar, tempo e espaço. E E. Reconhecimento de fontes históricas. A única que não é um ponto que deve ser enfatizado dentro do componente curricular História é a alternativa B, a compreensão do ambiente natural e social, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade, tem relação com a LDB, é um texto da LDB. Questão 33, gabarito letra B. A banca jogou sujo. Questão 34. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, no componente curricular Educação Física, são unidades temáticas para os anos iniciais do ensino fundamental, exceto, de novo, nossa palavrinha mágica, hein? Exceto aquilo que não é uma unidade temática dentro de educação física. A gente já fez uma questão muito parecida com essa. Alternativa A, esporte é unidade temática? Sim. Dança é unidade temática? Sim. Ginástica é unidade temática? Sim. Movimento corporal é unidade temática? Não é. Então, movimento corporal não é uma unidade temática. A gente viu ali as 6 unidades temáticas e não tem movimento corporal. Questão 34, gabarito letra D. Questão 35. Na Base Nacional Comum Curricular, a área de linguagens dos anos iniciais do ensino fundamental é composta pelos seguintes componentes curriculares. Preste atenção nessa pergunta, cai muito em concurso público. Área de linguagem, nós temos 5 áreas de conhecimento. A área de linguagens é composta por 4 componentes curriculares: língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física. Esses 4 componentes curriculares formam a área de linguagens. Porém, nos anos iniciais do ensino fundamental, não tem língua inglesa. Língua inglesa só entra nos anos finais do ensino fundamental. Então, quando a questão fala assim, quais são os componentes curriculares da área de linguagem dos anos iniciais, você vai lá e tira a língua inglesa. Só vai ter língua inglesa se ele falar que é nos anos finais. Então, se falar que é nos anos finais, tem língua inglesa. Se perguntar dos anos iniciais, não tem língua inglesa. Lógico, então vai ficar língua portuguesa, vai ficar educação física e arte. A gente tira língua inglesa quando for falar dos anos iniciais dentro da área de linguagens. Alternativa A, e olha como que a banca joga sujo. Alternativa A, língua portuguesa, vai estar correto, né? Língua portuguesa. Língua inglesa, língua inglesa. Isso aqui já tornou a alternativa errada. Por quê? Porque a gente está falando sobre os anos iniciais do ensino fundamental. E para a BNCC, só é obrigatório nos anos finais do ensino fundamental. Então, a alternativa A está errada. B, língua portuguesa, arte e educação física. Já é o nosso gabarito. Língua portuguesa, arte e educação física. Língua inglesa somente nos anos finais do ensino fundamental. 35, gabarito letra P. 36. Considerando a BNCC, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. São 3 afirmativas. A primeira. No ensino fundamental, vou até colocar uma amarelinha aqui, ó. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis, tradicionais e contemporâneas. Texto retirado na íntegra da BNCC, tá? Corretíssimo. Próxima. No ensino fundamental, anos iniciais, as aprendizagens nos componentes curriculares ampliam as práticas de linguagem conquistadas na educação infantil, incluindo a aprendizagem de língua inglesa. Presta atenção como que a banca trabalhou o mesmo conceito. Ó. Não sei se vocês perceberam. No ensino fundamental, anos iniciais, as aprendizagens nos componentes curriculares ampliam as práticas de linguagem conquistadas na educação infantil. Beleza. Incluindo a aprendizagem de língua inglesa. A gente inclui língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental? Banca sorrateira, a gente não inclui, não tem língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental para a BNCC. Só é obrigatório nos anos finais. Então está errado. Banca jogou muito sujo. Esse aqui, a taxa de erro foi lá em cima. Por último, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo, ampliando suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes. Não preciso nem dizer que isso aqui está correto, conforme a BNCC. Então, vai ficar a primeira correta e a terceira. A 1 e a 3 estão corretas. Gabarito letra D. Ah, deixa eu corrigir aqui. Gabarito letra D. Agora foi. Gabarito letra D. Questão 36, gabarito letra D. Questão 37. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares abordam uma variedade de práticas, com especial atenção para aquelas relacionadas às
culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Vamos para a pergunta. Nesse conjunto de práticas, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Olha, tá proibido errar esse tipo de questão, hein? Não pode errar. A gente fez várias e várias perguntas de formas diferentes e não pode errar. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica está na alfabetização. Então, a alternativa A. Durante todo o ensino fundamental, dá vontade de marcar? Dá, mas está errado. Durante todo o ensino fundamental, está errado. B. Durante todo o ensino fundamental, anos iniciais? Também não é. Também não é durante todos os anos iniciais. C. Nos 3 primeiros anos desse segmento? Não é. E o gabarito vai ser a letra D. Nos 2 primeiros anos desse segmento. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica está onde? Na alfabetização. Então, questão 37, gabarito letra D. Questão 38. A BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil, certo? Tal articulação precisa prever para os alunos. A gente fez uma questão muito parecida. Essa aqui agora é da banca COSEAC, né, ali do Rio de Janeiro. A gente fez uma questão agora há pouco muito parecida com essa. Tal articulação, essa articulação entre os anos iniciais do ensino fundamental e a educação infantil, ela precisa prever para os alunos. Alternativa a maturidade necessária para que possam absorver os conteúdos disciplinares mais abstratos. Não, não é isso que precisa ser previsto. Então, a banca aqui encheu linguiça. B. O desenvolvimento contínuo das atividades infantis, sendo retiradas gradualmente para que não haja bloqueios. Também não está previsto assim. C. Não é isso que deve ser previsto. C. O processo de vivências naturais, partindo dos conceitos mais simples para os mais complexos. Não é dessa forma que está na BNCC. E D. A progressiva sistematização dessas experiências. Esse texto aqui eu disse que é um texto muito cobrado. Então, quando a gente vai falar dessa articulação entre o ensino fundamental, anos iniciais, e a educação infantil, deve-se prever uma progressiva sistematização das experiências que o aluno adquiriu na educação infantil e, depois disso, o desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo. Então, questão 38, gabarito letra D. Lembre-se sempre dessa articulação ali, educação infantil e anos iniciais. Questão 38, gabarito letra D. Questão 39. De acordo com a BNCC, mais precisamente sobre a área de ciências humanas, analise os itens a seguir e, ao final, assinar a alternativa correta. Então, são 3 itens. O primeiro, a área de ciências humanas, deixa eu colocar no amarelinho aqui para não confundir, né? Então, vamos lá, aqui. A área de ciências humanas não contribui para que os alunos desenvolvam cognição in situ. Meu Deus do céu. Está completamente errado. Não tem como a área de ciências humanas não desenvolver a cognição in situ, essa cognição em local, né? O pensamento em local, o pensamento da realidade local. Não. As ciências humanas trabalham exatamente com isso, com o desenvolvimento dessa cognição in situ, do pensamento sobre a realidade local, a realidade daquela escola, a realidade daquela pessoa, a realidade daquele aluno. Então, a cognição in situ, ela é trabalhada nas ciências humanas. Na nossa apostila, a gente fez bastante destaque nisso. Então, a cognição in situ é trabalhada nas ciências humanas. Então, está completamente errado. Segunda, tempo e espaço são conceitos fundamentais da área. Exatamente isso. Tempo é um conceito fundamental dentro de história e espaço dentro de geografia. Os dois ele podem se misturar nos componentes curriculares, mas especialmente história vai ter essa relação com o tempo e geografia uma relação com o espaço. E história e geografia estão dentro de ciências humanas, que é a área de conhecimento. Então, a segunda aqui está corretíssima. E por último, o raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. Esse aqui é um texto de destaque. Então, o raciocínio espaço-temporal, ele baseia-se em que ideia? Em que o ser humano ele produz o espaço em que ele vive. E o ser humano vai se apropriar desse espaço por um determinado período de tempo, né? Por uma determinada circunstância histórica. Então, está corretíssimo. Questão 39 vai ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro. A 2 e a 3 é verdadeiro. Questão 39, gabarito letra D. É isso, né? A 2 e a 3 são verdadeiros. 39, gabarito letra D. Agora chegamos nas últimas 10 questões. Vamos lá, avançamos.
Questão 40 diz assim: oralidade, análise linguística semiótica, que é o significado, leitura e escuta, produção de textos, são eixos, os quatro eixos que integram para o ensino, os quatro eixos de integração para o ensino da língua portuguesa, propostos pela BNCC e consagrado nos documentos curriculares da área. Esses eixos, presentes nos anos iniciais, correspondem. Então, nós estamos falando aqui dos quatro eixos de língua portuguesa. A gente já viu algumas questões sobre isso. O que ele está falando? Ó? Esses eixos, os quatro eixos, presentes nos anos iniciais, têm relação com o quê? Qual é a parte do documento? Alternativa A, aos objetos de conhecimento. Questãozinha difícil. Não tem a ver com os objetos de conhecimento. B. Estratégias de análise linguística? Também não. C. Aspectos linguísticos? Também não. As práticas de linguagem. Eu acho que a gente fez uma questão aqui sobre isso e eu disse que quais são as práticas de linguagem? Você precisa se lembrar disso. Que em língua portuguesa nós temos quatro práticas de linguagem, que são eixos. Então, as práticas de linguagem são oralidade, análise linguística semiótica, leitura e escuta e produção de textos. Essas são as práticas de linguagem dentro de língua portuguesa. Questão 40, gabarito letra D. Questão 41 diz assim: a Base Nacional Comum Curricular, em relação ao ensino fundamental, anos iniciais, esclarece acerca dos critérios de organização das habilidades, a fim de nortear o currículo. Assinale a alternativa correta sobre a organização da BNCC nos currículos escolares. Então, a gente está procurando aqui uma alternativa correta sobre informações gerais, ali, né? Características gerais dos anos iniciais do ensino fundamental. Alternativa A. As unidades temáticas presentes na BNCC expressam um arranjo comum que deve ser seguido conforme todas as suas disposições. Está certo ou está errado? Está erradíssimo. As unidades temáticas presentes na BNCC expressam um arranjo possível dentre vários outros que podem ser organizados. Então, a escola ela tem a sua independência, a sua liberdade para organizar essas unidades temáticas conforme a sua realidade local. Então, a BNCC ela expressa um arranjo possível e não comum. Então, está errado. B. Os agrupamentos propostos devem ser tomados como modelo obrigatório. Não é um modelo obrigatório. De maneira nenhuma, a BNCC, aquilo que é organizado na BNCC, deve ser replicado obrigatoriamente, ipsis litteris, né? Igualzinho tá na BNCC. Não. Você precisa fazer uma adaptação à realidade local. É apenas uma sugestão, um modelo. C. Apresenta diretrizes. A BNCC ela não apresenta diretrizes. Quem apresenta diretrizes são as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que vão trazer as regras. A BNCC apresenta as aprendizagens essenciais, que devem ser desenvolvidas ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica. Então está errado. B. A BNCC fornece orientações para a elaboração de currículos em todo o país. Aqui está certo. Adequado aos diferentes contextos, expressando um arranjo possível. É isso aí. Coisa de cinema. A BNCC fornece orientações para a elaboração de currículos em todo o país, adequado aos diferentes contextos, expressando um arranjo possível e não um arranjo comum, um arranjo obrigatório. É um arranjo possível. Então está a questão 41, o gabarito a gente estava procurando a correta, é a letra D. Vamos ver aqui o erro da última. Alternativa E. A BNCC objetiva, por meio da organização das habilidades, assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se espera que todos os professores ensinem de forma adequada no ensino fundamental. A BNCC poucas vezes vai trabalhar ali, falar de professores. A BNCC ela foca sempre no aluno. Você lê a BNCC poucas vezes, uma vez ou outra, ela vai falar ali dos professores. Ela sempre tem um foco principal nos alunos, no que os alunos precisam aprender e não no que os professores precisam ensinar. Então, as competências e as habilidades que os alunos precisam desenvolver e não aquilo que o professor precisa ficar falando. Então, ela foca no aluno. Está errado também. Questão 41, gabarito letra D. Questão 42 diz assim: quais são os componentes curriculares previstos nos anos iniciais para a área de linguagens? Outra questão essa de Florianópolis. A gente fez uma questão parecida. Lembre-se que dentro de linguagem, nos anos iniciais, a gente não tem língua inglesa, só fica língua portuguesa, artes e educação física. Alternativa A, a banca sorrateira como sempre, já vi aqui, ó. Alternativa A, língua inglesa. Língua portuguesa está certo, arte está certo, educação física está certo. Faz parte ali da área de conhecimento, linguagens. Porém, no anos iniciais, né? Porém,
não tem língua inglesa. Língua inglesa torna a alternativa errada. B. Línguas, artes visuais e música, não preciso nem falar que está errado. E C. Língua portuguesa, arte e educação física, que é o nosso gabarito. Gabarito letra C. Lembrando que na área de conhecimento linguagens, nos anos iniciais, não tem língua inglesa, somente nos anos finais. 42, gabarito letra C. Questão 43, chegando aqui no finalzinho já. Todos os anos, os professores e coordenadores se reúnem antes do início do ano letivo para montar o planejamento escolar. Essa tarefa ganhou novas exigências com a BNCC, que precisam ser adotadas para atender às demandas da formação básica, através de um ensino baseado em. O ensino, a partir da BNCC, ele é baseado em quê? Alternativa A, ensino e aprendizagem? Não, não é assim que a BNCC prevê o ensino. B, estratégias e metodologias? Também não é. C, metodologias ativas e gerais? Poderia ser, mas não é. E D, com certeza absoluta. Quando a gente fala de BNCC, a gente vai falar de um ensino por meio de competências e habilidades. Questão 43, gabarito letra D. Questão 44. Na BNCC, o ensino fundamental nos anos iniciais e nos anos finais está organizado em 5 áreas de conhecimento, a saber, linguagens, é uma área de conhecimento, matemática, sim, ciências da natureza e ciências humanas. E qual que está faltando aqui? Ensino religioso. Então a gente tem linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Ensino religioso, gabarito letra B. Não pode errar essa, hein? As 5 áreas de conhecimento do ensino fundamental precisa estar na massa do sangue. Linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. 44, gabarito letra B. Questão 45. Questão 45. Diz assim o texto. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, analisa as assertivas abaixo sobre o ensino fundamental, no contexto da educação básica. Então, são informações ali, características gerais dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos lá. São 3 afirmativas. A primeira. A BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para onde? Aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. A gente viu esse texto aqui diversas vezes e eu falei que ele repetidamente está nas questões de concurso. É um texto importante para os anos iniciais. Próxima. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o que tem que acontecer? O foco da ação pedagógica tem que estar na alfabetização. Vamos ver se ela vai trazer isso. A ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, certinho, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu desenvolvimento, ao seu envolvimento, perdão, né, ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Também está corretíssimo. E por último, ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação. Primeiro, a gente consolida as aprendizagens anteriores, onde que ocorre elas? Na educação infantil, e depois pela ampliação das práticas de linguagem e das experiências, que tipo de experiência? Estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto ao que ainda precisam aprender. Está corretíssimo. Deixa eu colocar no verdinho aqui. As 3 afirmativas aí copiaram textos da BNCC. Correto, 1, 2 e 3. Gabarito da questão 4, 5. Gabarito letra E. Questão 43, 46, né? Faltam 5 para acabar. A BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para onde? Aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Segundo o documento, o que esse tipo de articulação deve prever? O que deve estar previsto? A gente viu várias questões trabalhando esse tópico, várias questões trabalhando exatamente isso. Quando a gente fala dessa articulação entre educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, o que precisa ser previsto? O que essa articulação deve prever? Alternativa A. Essa articulação deve prever que as habilidades consolidadas na educação infantil sejam pouco necessárias de maneira nenhuma. A gente vai retomar as habilidades desenvolvidas na educação infantil. Então está errado. B. Essa articulação precisa prever
tanto a progressiva sistematização dessas experiências, das experiências vivenciadas na educação infantil, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo. Texto corretíssimo, coisa de cinema. 46, gabarito letra B. A gente viu esse texto. Essa relação ali, educação infantil e anos iniciais. Precisa prever a articulação progressiva dessa sistematização das aprendizagens desenvolvidas na educação infantil e depois com o desenvolvimento pelos alunos de novas relações, de novas formas, né, de relação com o mundo. Então está correto. 47. Julga o item que se segue. De acordo com a BNCC, ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das novas aprendizagens e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência. Que tipo de experiência? Estética e intercultural da criança. Certo ou errado? Dá vontade de marcar como certo, mas a banca é sorrateira, não dá para confiar. E quando a gente vai ficando cansado, aí que a banca coloca mesmo assim essas pegadinhas aqui para derrubar o candidato. Mas a gente não vai cair, não. Ó, de acordo com a BNCC, ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento. Como que ocorre a progressão do conhecimento? Ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores, daquelas aprendizagens que já foram desenvolvidas na educação infantil. A gente consolida aquilo que já foi desenvolvido na educação infantil e não a consolidação de novas aprendizagens. A banca é sorrateira. Primeiro a gente consolida aquilo que foi aprendido na educação infantil, que foi desenvolvido na educação infantil, depois a gente progride ali para novas formas de relação com o mundo. Então, a progressão de conhecimento ela se dá assim: consolidação primeiro, depois a progressão. Então, 47, gabarito errado. Questão boa. 48. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, analise as assertivas abaixo. São 3 as 4 assertivas. Vamos na primeira. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, vocês complementam. O que que tem que acontecer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental? O foco da ação pedagógica tem que estar na alfabetização. Vamos lá. A ação pedagógica deve ter como foco a leitura, interpretação de gêneros, de discursos e cálculos mentais. Tem como estar correto? Não tem como estar correto. O professor está falando aqui faz hora que nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica deve estar na alfabetização. Então, a primeira já está errada. Segunda, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis. Opa, deixa eu colocar no verdinho que até aqui está correto. Culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Está corretíssimo. Texto previsto na BNCC. 3. No ensino fundamental, anos iniciais, devem ser assegurados 6 competências e habilidades. 6, deixa eu até colocar no vermelhinho aqui, ó. 6 competências e habilidades de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Isso aqui são direitos, direitos, e não competências e habilidades. São direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e não competências e habilidades. A banca trocou ali, sorrateiramente, ela trocou a expressão. Não são competências e habilidades, está errado. São direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a 3 está errado. E a 4, vamos ver se está correto ou errado. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Corretíssimo. Então, essa aqui está correta. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Exatamente isso, como está na BNCC. Questão 48 vai ficar como correta a 2 e a 4. A 2 e a 4, gabarito letra C. A 2 e a 4 estão corretas. E a nossa penúltima questão, 49. De acordo com a BNCC, ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre. De que forma que se dá a progressão do conhecimento? A gente já viu. Ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e das experiências. Que tipo de experiência? Estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se. O que que vai se ampliar nos anos iniciais do ensino fundamental? São 3 afirmativas. Vão se ampliar a autonomia intelectual? Com certeza, a autonomia intelectual está prevista ali na BNCC como algo que vai ser ampliado. Próximo, a compreensão de normas? Sim. E por último, os interesses pela vida social. Então, a criança, ela vai ter ampliado ali tanto a sua autonomia intelectual
como a capacidade de compreender as normas e os interesses pela vida social. São os três tópicos que são ampliados dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, está correto o gabarito letra E. Questão 49, as três estão corretas, letra E. Questão 50, nossa última questão dessa aula. A organização estrutural da BNCC no ensino fundamental como um todo se dá por áreas de conhecimento, as áreas do conhecimento. Tal organização busca favorecer a comunicação entre os conhecimentos e aprendizagens das inúmeras disciplinas, componentes curriculares, agora chamadas de componentes curriculares, é isso aí. As áreas do conhecimento previstas pela BNCC são, perguntinha base, hein? Isso aqui é mamão com açúcar, não pode errar. Quais são as áreas de conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Não tem como errar. Alternativa A, língua portuguesa. Língua portuguesa é componente curricular, meu povo. Não pode marcar essa, é componente curricular. B, linguagem, tá certo? Matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Tá faltando o que aqui? Ensino religioso, então também está errado. C, linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Esse aqui é o nosso gabarito. Questão 50, gabarito letra C. Bem, assim nós concluímos essa aula. Vocês viram que foi uma aula cheia de características, cheia ali de expressões que precisam ser memorizadas. Uma aula pesada. Então, o que que a gente vai combinar? Você vai refazer todas essas questões. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Imprima esse material e revisa essas questões pelo menos umas 3 vezes, até você saber ali por que que você está acertando e por que que você está errando. Com certeza isso vai te ajudar na hora de você fazer a sua prova. E assim nós encerramos esse encontro. Te vejo na próxima aula. Até lá!